Vamos falar sobre a segunda parte do livro Duna? Oi, meu nome é Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte do livro Duna. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, tá bom? Nós terminamos o primeiro livro, intitulado Duna. Dentro do mesmo livro, nós temos o livro 1, 2 e 3, tá? Esse aqui é o livro Duna. E nós terminamos ele com a Jéssica e o Poe no deserto após o ataque feito em Arrax pelos Harkonnen e pelo Imperador. O Poe, já ciente de que seu pai está morto e de que a Casa Atreides caiu por completo, então ele não pode mais contar com o exército Atreides, que era muito bom, ele se vê numa situação em que ele tem que contar com os Fremen, porque ele sabe que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. O segundo livro se chama Muad'Dib, exatamente porque ele conta essa trajetória do Poe junto com o povo Fremen no deserto. Ele não tem mais a Casa Atreides como respaldo, né? Então, ele e a Jéssica são resgatados no deserto pelo Idaho, que era da equipe dele, e pelos Fremen, e eles vão para uma caverna. Lá, os Fremen explicam para ele qual é a situação atual de Arrakis após a tomada pelo Império e pelos Harkonnen, né? O lugar está tomado pelo exército Sardaukar e eles têm que criar um plano se eles quiserem tomar Arrakis de volta. Como eu disse, essa segunda parte do livro foca muito na transformação do Poe em Muad'Dib, mas também revela a transformação da Jéssica, que é a Bene Gesserit, né, mãe do Poe, na Reverenda Madre, que é uma figura espiritual dentro da lenda Fremen. Nessa trajetória, a gente vai conhecer um outro personagem muito importante também, chamado Stilgar. Ele é líder de um dos Siths dos Fremen. Imagine que dentro do planeta eles vivem debaixo da terra, porque é um deserto, dentro de cavernas, e cada comunidade Fremen é chamada de Sith e tem um líder. Nesse Sith, onde o Poe e a Jéssica vão viver, o líder se chama Stilgar. Ele recebe muito bem o Poe, mas ele não fica muito convencido de qual que é a vantagem que a Jéssica vai ter indo lá para a caverna, porque eles não colocam qualquer pessoa lá dentro, né? Os recursos são escassos, então se a pessoa realmente não tiver como oferecer algum benefício, eles não vão dar nenhum tipo de suporte. E aí a Jéssica, muito espertamente, propõe ensinar a doutrina dos sortilégios para os Fremen, que é uma técnica de luta em que você luta numa velocidade muito acelerada. E para eles, óbvio, isso é muito interessante. Então ela consegue se introduzir dentro da cultura Fremen e acompanhar o filho com essa condição de ensinar a doutrina dos sortilégios. E aí, enquanto isso, eles vão investigar para saber se, por um acaso, ela pode fazer parte da lenda e ser também a Lisan Al-Gaib, que é uma figura espiritual ali dentro da lenda deles também. Que se ela puder ser a Lisan Al-Gaib, ela pode se tornar a Reverenda Madre e substituir a que já existe lá, que já está bem senhorinha, e eles têm essa questão de fazer os ciclos, então se ela puder substituir essa Reverenda Madre para orientá-los espiritualmente, vai ser muito bem-vindo, mas ela tem que passar pelo teste. Bom, o Poe, ele tenta ir inicialmente pelo caminho da justiça, ele pensa em denunciar as ações do imperador lá, né, para a cúpula, né, para Land's End, mas aí ele percebe, né, os Fremen conversam com ele, todo mundo está tendo acesso ao que está acontecendo dentro do poder, que não há o que ele faça. Ainda que ele denuncie o imperador, ele detém tanto poder que ninguém vai acreditar nele, ninguém vai seguir os planos dele de retomar o Arrax. Então, não sobra outra opção que ele se juntar com os Fremen, criar um exército poderoso para poder tomar Arrax de volta. Porque lembre-se que, querendo ou não, Arrax ainda pertence a ele por direito, porque como o pai dele morreu, ele se tornou o duque da casa Atreides. Então ele tem direito a estar ali no comando de Arrax. A questão é que o imperador não sabe que ele está vivo, nem ele, nem a mãe dele. Além dessa questão do Poe em relação aos Harkonnen, ao imperador, à traição que foi feita, ele também vai precisar enfrentar um desafio em relação à comunidade Fremen. Porque quando eles chegam ali na comunidade, ele com a mãe, eles são visitantes, são totalmente desconhecidos,
E aí as pessoas começam a desconfiar se realmente eles têm um papel importante na lenda. Qualquer pessoa que não tenha nada a oferecer para os Fremen não serve. Eles são muito pragmáticos, eles são muito objetivos, você tem que ter uma função ali, senão não tem por que você participar da comunidade. E aí surge um personagem chamado James. O James, muito nervoso, você lendo no livro, ela percebe que ele é muito nervoso. Ele desafia os visitantes para uma batalha pelas regras Amtal. Essa regra, assim, bem resumidamente, duas pessoas vão lutar e uma vai ter que sair morta. Não tem acordo. Uma vai ter que sair morta. E aí a Jéssica indica como guerreiro o Paul, já que ela não vai poder lutar com ele, né? E aí o Paul vai lutar com o James, tá? Esse ponto é muito interessante no livro porque é o ponto de virada do Paul para o Muad'Dib, daquele representante da Casa Atreides para uma pessoa realmente muito importante para o povo Fremen. Eles batalham, é uma cena bem longa e bem detalhada do livro, é muito interessante porque ele passa por vários conflitos mentais, ele nunca tinha matado ninguém. E aí ele mata o James, tá? Ele ganha essa batalha e aí ele vai ter os espólios da batalha, né? Quais são os troféus que ele vai ter com essa batalha? O primeiro, ele vai ganhar toda a água do James. É isso que vocês entenderam mesmo, a água corporal. Lembre-se que em Duna a água é o bem mais valioso que tem. Ninguém desperdiça água ali, ninguém. Então, ele ganha essa água do James, o James já morto vai para uma cerimônia em que eles vão fazer depois todo o velório, tudo bonitinho dele, eles retiram a água e entregam pro vencedor, né, que foi o Paul. E aí o Paul também, além da água do James, ele ganha a casa do James, né, porque tem pouco espaço, então não dá para ficar lá a revelia. E ele não só ganha a casa do James, como ele ganha também de lambuja a esposa do James e os filhos do James. Isso é uma tradição Fremen. Ele não curte muito no início, acha um pouco estranho, mas aí a Shani, vocês lembram da Shani? É uma figura assim que vai viver um romancezinho, um affair com o Paul, e ela tá ali e ela explica para ele que se ele quiser fazer parte do povo Fremen, ele precisa aceitar as tradições, e ele meio a contragosto, fala, mas tudo bem. E ele passa dali para frente a tomar conta da família do James para sempre, vira a responsabilidade dele, porque não existe mais o James para cuidar daquelas pessoas. Com a vitória também, ele ganha o direito de fazer parte do povo Fremen e um nome Fremen. O nome que ele ganha para ser usado dentro da comunidade Fremen, dentro do sítio que ele mora, é Uzu. E o nome que ele ganha para usar fora da comunidade é o Muad'Dib. Daí que surge o Muad'Dib, porque eles perguntam que nome que ele gostaria de ter, né? E ele pergunta como que chama aquele ratinho que eu vejo no deserto, que produz a própria água, sobrevive super bem, né? Se consegue se mover sem chamar a atenção dos vermes. E o nome do ratinho é Muad'Dib. Então, Paul ganha esse nome, que vai ficar conhecido tanto pelo nome do segundo livro, né, que é Muad'Dib, como a maneira que ele vai ser chamado por todo mundo fora do sítio dele. Muito bem, resolvida a situação do Paul em relação ao povo Fremen, resta resolver a situação da Jéssica. E aí inicia-se a cerimônia para saber se ela é a Lisan Gaib e vai poder se tornar a próxima Reverenda Madre, para substituir a atual, que já está bem velhinha, já sentindo que está na hora de ter uma substituta. Então vão todos para uma outra caverna feita para essa cerimônia. É interessante que no livro a Jéssica fala que ela consegue observar tanta gente ali naquela cerimônia, assim, que dava conta de mais de 5.000 pessoas, todos ali para ver se realmente ela fazia parte da lenda, né? Isso era muito importante para eles. Lembre-se que o povo nômade, né, os Fremen, eles são muito religiosos. E então chega a Shani, eu não sei se é Shani ou Shani, gente, eu acho que é Shani. A Reverenda Madre, a atual, consagra a Shani, a Sayadina. Deixa eu ver se é Sayadina mesmo, gente. Isso mesmo, Sayadina.
É muito nome diferente, gente. Só de eu lembrar todos esses nomes, olha, deixa um like aqui pra mim, tá? Faz esse favor. E aí a Reverenda Madre consagra a Shani como Sayajina. A Sayajina, ela é uma sacerdotisa de um grau abaixo da Reverenda Madre. E é ela que vai oferecer a água da vida para Jéssica tomar. Essa água da vida, ela é retirada lá, eles têm um processo no qual eles usam os vermes e retiram uma água. Essa água tem poderes psicotrópicos e ela entrega essa água para Jéssica, que ela começa tomando um pouquinho, meio desconfiada, e aí a Shani já deixa claro que ela tem que tomar tudo que tem ali naquela cumbuca, né? A Jéssica toma e aí a viagem começa, gente. Para vocês entenderem como funciona essa cerimônia, a partir do momento que ela toma aquela água da vida, ela entra numa suspensão de tempo. Nessa suspensão de tempo, imagina tudo parando assim, ó, e aí só ela e a Reverenda Madre estão em movimento e conseguem conversar. É um trecho muito legal do livro que eu recomendo que vocês leiam, porque explica em detalhes todas as sensações, tudo que ela está visualizando ali. A Reverenda Madre chega, começa a conversar com ela, explica que ela está morrendo, que ela vai passar para Jéssica todas as lembranças que ela tem e todas as vivências que ela já teve. E aí, pensem que essa Reverenda Madre, ela veio de outra. Então, ela já pegou todas as memórias dessa outra Reverenda Madre. Então, é um combo que chega assim de uma vez para fazer o download na Jéssica. E nesse meio tempo que a Jéssica está sentindo essa suspensão do tempo e o efeito dessa água da vida, ela percebe que existe um componente mortífero ali, que existe um veneno que ela pode morrer. Então, ao mesmo tempo que ela está lidando com toda essa suspensão do tempo, ela está quimicamente separando essa água da vida do elemento mortífero, né? Do veneno, para que ela não morra e sobreviva à cerimônia, porque apesar de tudo, ela precisa sobreviver à cerimônia para provar que passou no teste, né, gente? E aí ela consegue fazer isso muito bem, né, para vocês verem como ela é poderosa. Ela é uma Bene Gesserit muito poderosa. E nessa conversa que ela tá tendo com a Reverenda Madre vê que ela está grávida. E aí dá uma baita de uma bronca nela, porque se soubesse que ela estaria grávida, não teria feito aquilo. Porque não só ela está recebendo todo aquele download, como o bebê também está recebendo. E isso nunca aconteceu antes, então não tem como saber o que vai acontecer com essa criança. Só que aí a transmissão já começou. É tarde demais, a Reverenda Madre morre. E a Jéssica, que consegue sobreviver, porque conseguiu separar a parte venenosa ali, né, daquele líquido, ela sobrevive, volta, né, desse transe, dessa suspensão do tempo, já como a nova Reverenda Madre. E assim termina o segundo livro chamado Muad'Dib e inicia-se o terceiro livro chamado O Profeta. Todos eles, primeiro, segundo, terceiro livro, todos dentro deste único exemplar. Bom, após a cerimônia da Reverenda Madre, tudo volta relativamente ao normal, a rotina Fremen. Aquele sítio, né, aquela comunidade se desloca ali daquela região mais central para o sul, ficam alguns homens ali somente naquele sítio. A Shani e o Paul, eles têm um relacionamento e têm um filho. Então, quando a gente começa esse terceiro livro do Profeta, ele já de cara informa que a Shani e o Paul estão juntos e fizeram um filho. E a Jéssica deu à luz a sua filha, chamada Alia ou Alia, não sei se você sabe, por favor, coloca aqui para mim. E como esperado, a criança é toda diferentona. Ela tem 2 anos, mas ela é super articulada, fala como um adulto, vê coisas que ninguém vê, e isso por si só já deixa todo mundo ali da comunidade Fremen muito assustado com ela, sabe? Ela sofre um pouco de preconceito em relação a isso, porque ela tem toda essa maturidade, toda essa experiência de todas as reverendas madres. Lembra o que aconteceu lá naquele momento da cerimônia, que ela recebeu o download também de todas as vidas e memórias, né? Então ela tem todo aquele conhecimento. E ela, uma criança de 2 anos, imagina, ela não consegue agir como uma adulta.
Então ela se intromete, ela fala determinadas coisas que assustam todo mundo, fala sobre coisas que não teria como ela, uma criança de 2 anos, saber, né? Porque ela não vivenciou aquilo. Mas foi uma escolha que a Jéssica fez quando não contou para ninguém que estava grávida durante a cerimônia. Ao mesmo tempo, chega o dia da cerimônia, né, tudo é cerimônia ali, né, do Paul ser um montarenador. O montarenador é a pessoa que monta nos vermes e sai se deslocando pelo deserto, porque eles conseguem se deslocar muito mais rápido, né? Lembre-se que só para andar no deserto, você tem que andar de um jeito todo específico, senão o verme vem e acaba com você. E essa cena do teste dele é maravilhosa. Inclusive, essa cena é a capa do livro, tá? Aqui, vou deixar bem rapidamente, tá o deserto. Aqui estão os Fremen que estão participando desse teste do Paul, que agora já é Muad'Dib. Esse pontinho aqui é o Paul, o Muad'Dib, esperando com um martelador ali, martelando para poder chamar a atenção do verme. O verme é esse enorme aqui chegando pro Paul montar, gente. Eu fico imaginando como vai ser isso no filme. Gente, é espetacular imaginar como que eles vão fazer essa cena do Paul, desse verme gigante chegando aqui. No livro eles deixam claro que nunca viram um verme tão grande chegar, né? O Paul, ele atrai essas coisas, né, gente? E aí, o Paul consegue montar, passa no teste, e a partir do momento que ele passa no teste, surge uma outra questão, que já que ele realmente ele faz parte dos Fremen, não seria o caso dele virar o líder daquele Sith e tirar o Stilgar, que é o atual líder? Apesar de ser uma tradição realmente isso, quando surge alguém se destaca, né? Eles já querem trocar o líder, porque eles entendem que você vai ganhar mais força, né? Toda a comunidade ganha mais força. O Paul já ciente da fofoca, né, gente? Porque começa a conversar aqui, falar ali, e como é uma tradição, a partir do momento que algo vai acontecendo, eles já esperam, né? O Paul já deixa claro que isso não vai acontecer, que a tradição vai mudar, porque se eles querem tomar Arrakis de volta, eles precisam ter mais força e não dividir. Você lembra como que são as batalhas para eles? Um tem que sair morto. Então, de que adiantaria perder o Stilgar, que é um personagem maravilhoso, muito forte, é um líder realmente nato? E aí ele fala que não, que o Stilgar vai continuar como líder do Sith e ele vai assessorar e ajudar o Stilgar em tudo que for necessário, mas que eles vão ser parceiros sim, porque isso vai ser muito melhor para toda a comunidade Fremen. Bom, resolvida essa questão política aí entre os Fremen, né? O Paul passa a se preocupar com a maneira que ele vai conseguir ter vantagem sobre os Harkonnen e o Imperador para retomar Arrakis. Não basta ele ter vários Fremen, são muitos Fremen realmente, mas eles não têm o treinamento na qualidade que o Sandalcar tem, né? E o exército também dos Harkonnen. Então, para ter vantagem, ele tem a brilhante ideia de tomar aquela água da vida, aquela que quase matou a Jéssica, que ela teve que separar o veneno, tudo, que ela fez aquela baita viagem. Pois bem, ele vai lá, toma aquela água. Gente, ele toma uma gota, só para ver o que ia acontecer, o que ele conseguiria atingir de grau de percepção. Porque, gente, a especiaria que fazia parte daquela areia toda que deixou ele azul, lembra? Se você não tá perdido no que eu tô falando, porque você não assistiu o primeiro vídeo, tá? Lá eu explico direitinho qual que é o efeito dessa especiaria, então eu vou deixar aqui nos cards de novo, vai lá assistir, tá? Ele resolve tomar essa gota porque a especiaria já não faz mais tanto efeito nele, ele já tá ali há 2 anos, né? Tudo que ele come tem especiaria, o ar que ele respira tem especiaria, então já não gera mais toda aquela percepção que ele tinha inicialmente. E com essa única gota da água da vida, ele vai para a viagem dele, ele consegue, tá? Mentalmente ele vai, mas fisicamente ele entra num coma durante 3 semanas. Imagina o desespero da mãe dele e da Shani. E elas ficam ali em volta, tentando trazer ele de volta, não entendendo como que elas vão fazer aquilo, porque ele tá 3 semanas, ela sabe se ele volta ou não, né? Mas ele consegue voltar, gente, ele consegue voltar. E ele explica que nessa viagem ele finalmente conseguiu acessar esse lugar que só um Bene Gesserit homem conseguiria alcançar.
né, que é o Kwisatz Haderach, né, ele é o Kwisatz Haderach, e ele consegue acessar esse local, e dali, quando ele volta com outra percepção. Eu vou até ler o trecho que ele fala isso, que é muito interessante. Há em cada um de nós uma força ancestral que tira e uma força ancestral que dá. Um homem não vê dificuldade em confrontar aquele lugar dentro de si mesmo onde vive a força que tira, mas para ele é quase impossível enxergar a força que dá sem se transformar em algo diferente de um homem. Para uma mulher, é a situação contrária. E após ele voltar, ele está com a percepção ampliada. E ele consegue ver o que está acontecendo no momento presente. E naquele momento, ele vê que o céu ali de Arrakis está tomado por naves e pela guilda, que é quem faz o transporte das naves, né? Que o próprio imperador está lá. E ele comenta isso com a mãe dele. Olha que interessante. O próprio imperador Padishah está aqui, disse Paul. Olhou para o teto de pedra de sua alcova, com sua proclamadora da verdade favorita e 5 legiões de Sardaukar. Estão aqui o velho barão Vladimir Harkonnen, com o Tufir Hawat ao seu lado, e 7 naves abarrotadas com todos os soldados que ele conseguiu alistar. Todas as casas maiores estão com suas tropas de assalto lá em cima, esperando. E é nesse momento, aproveitando que está todo mundo lá e que uma tempestade enorme vai passar por Arrakis, que ele resolve colocar o plano de vingança dele em prática. A ideia é ele posicionar todo o exército Fremen que ele tem, camuflados estrategicamente por todo o local onde eles consigam atingir essas naves da guilda. Porque, afinal de contas, se eles tentassem no mano a mano, eles não iriam conseguir. Porque lembra que eu falei? O exército Fremen, apesar de grande, ele não tem ainda o mesmo preparo que o exército do imperador tem. Ao mesmo tempo que ele está criando todo esse plano, que ele conseguiu conversar ali com a mãe dele, né, com a Shani, o restante da família dele está toda lá no sul, naquele sítio. E aquele sítio é atacado, gente. O imperador consegue encontrar aquele sítio, porque ficam passando naves, né, pelo planeta, buscando formas de vida, né? E eles conseguem chegar nesse sítio lá no sul. Infelizmente, eles atacam esse sítio, matam o filho da Shani com o Paul e conseguem capturar a Alia e levam ela até a casa principal lá em Arrakis, onde os líderes do planeta, né, que estão cuidando da extração da especiaria viva, eles levam ela até lá. Na Câmara de Audiência Imperial, ali tudo em Arrakis, gente. Tá o imperador, tá o barão Harkonnen, então várias personalidades da aristocracia planetária. E aí chega a Alia, gente. Pensem que a Alia tem 2 anos, gente. Só que ela entra com uma pompa tão grande, com tanta confiança, que as pessoas ficam com medo dela. Inclusive, aquela Bene Gesserit, que é a top das galáxias, né? Que é a conselheira do imperador, ele é a proclamadora da verdade, ele é conhecida assim. Ela fica apavorada com a Alia, porque a Alia vai até a direção dela, desdenha do imperador, do tipo, nossa, você nem é tão incrível assim. Desdenha da Bene Gesserit, ela dá uma olhada na Bene Gesserit, o livro explica isso muito bem, gente. Ela dá uma olhada nessa proclamadora da verdade, que a mulher gela, porque ela consegue ver toda a profundidade da mulher. E a mulher fica tão desesperada que ela já fala pro imperador, olha, ela não é uma boa pessoa, ela não vai fazer bem nenhum pra gente, e a gente não vai ter nenhum tipo de benefício com ela. O imperador, vendo uma menina de 2 anos, óbvio, né, que ele subestima a garota, né, e aí tem páginas com ela sentada ali aos pés dele, eles conversando e ele tentando saber onde é que estava o irmão dela, né? Ela é irmã do Paul, né? Do Muad'Dib. E ele querendo saber onde é que ele estava, porque nesse meio tempo, gente, o imperador já estava emputecido com o barão Vladimir, dos Harkonnen. Porque o barão, gente, na mente dele, a Jéssica e o Paul estavam morto, os Fremen eram um povo selvagem que não sabia nada de nada. E o imperador, através de outros meios, através da guilda também, né, que ficava ali vigiando o planeta com drones e naves,
descobriu-se que nada disso era verdade, e que o Barão estava completamente errado, e que isso tinha acabado dando oportunidade dos Fremen se fortalecerem e do Paul bolar um plano e ameaçar o Império realmente, que já era o plano lá no início, acabar com os Atreides, gente. O Imperador já queria ter acabado com isso lá no Duque Leto. E aí, por conta do Barão Vladimir ter subestimado todas aquelas pessoas e todo aquele planeta, né, que ele via como um simples curral de extração, ele estava com o filme completamente queimado com o Imperador. Então, nesse papo aí, a menina ali sentada, conversando com o imperador, o barão tentando reaver a sua credibilidade, e a proclamadora da verdade, a Bene Gesserit, querendo que o imperador matasse a Alia, chega a informação de que os Fremen estão atacando todo mundo, usando a tempestade para se camuflar, e eles estão tendo várias avarias, porque eles estão acima da tempestade, esperando a tempestade passar. E os Fremen estão atacando eles tranquilamente, porque os Fremen se posicionaram antes da tempestade começar. Então eles começaram a atacar todo mundo. Nesse interim, o imperador fica bravo, né? Vê que já que ele vai ser atacado, manda jogar a Alia na tempestade. A Alia já vai se afastando do imperador e indo ao encontro do barão Vladimir, que como quer cair nas graças do imperador, agarra a Alia e fala assim, olha, tá aqui, joga ela fora, mata essa garota. Só que, gente, a Alia, que menina, ela tá com o Gonjabar. Se você não sabe o que é o Gonjabar, porque você não assistiu o primeiro vídeo, faz favor de ir lá assistir. Mas para você que sabe, já assistiu o filme também, é uma agulha bem fina que tem um veneno mortal. Se encostar em você, a pessoa já morre. E ela ataca, aproveita que o barão agarrou, né? E ataca o barão. E é muito interessante, gente. Eu falo no primeiro vídeo que o barão, ele é pai da Jéssica. Então ele é avô da Alia. E a Alia se despede dele assim, tipo, sinto muito, vovô. E aí, pá, dá o Gonjabar nele. E ali o barão Vladimir Harkonnen, o líder dos Harkonnens, cai mortinho. E nesse meio tempo, gente, é só o tempo do imperador se esconder dentro da nave dele. O Paul já chega com o povo nômade, invade ali aquela câmara imperial. E aí a gente vai ter o capítulo final deste livro. Olha, esse capítulo final, ele tem muita conversa, porque quando a Hax foi atacada, né, a Casa Atreides, ela se espalhou, foi cada um para um canto, alguns foram sequestrados, outros fugiram, e aí muita coisa, muita história mal resolvida, muita fofoca, muita coisa foi rolando nisso, e nesse capítulo final tem muita conversa esclarecendo essas coisas, porque ali naquela Câmara Imperial todo mundo se reencontrou, tá? Mas o que importa realmente foram as resoluções, porque o Paul venceu, os Fremen venceram, e aí ele começou a colocar as condições políticas para o imperador de como que as coisas seriam dali para frente. Eles retomaram Arrakis para o poder dos Fremen, né, e para a Casa Atreides. Ele avisa o imperador que ele vai ficar exilado num planeta prisão. Ele não mata o imperador nem prende, mas ele vai ficar exilado lá naquele planeta, governando aquele planeta prisão. Inclusive era de onde ele tirava o exército Sardaukar dele, são prisioneiros que ele transformava em exército. Ele avisa que vai se casar com a filha do imperador, sim, porque ele já está pensando que no futuro vai ter um Atreides no trono. E ele transforma o Stilgar, lembra do Stilgar, o líder daquele Sith famosão? Pois é, ele transforma o Stilgar em governador de Arrakis. Olha como foi bom eles não terem entrado numa batalha, né? E assim termina a submissão dos Fremen ali em Arrakis e nós temos uma nova fase começando tanto na vida dos Fremen de Arrakis como na vida também do Paul. E assim acaba o livro, gente. Olha, que livro maravilhoso. Eu não vejo a hora de ver a segunda parte do filme que já está sendo gravado, tá? A segunda parte já está sendo gravada. E eu quero muito ver todos esses detalhes lá, tanto dos vermes como da Alia, essa batalha final, que são muitos detalhes, gente, não tem como eu passar tudo aqui para vocês, porque eu quero também que vocês leiam o livro, vale muito a pena ler esse livro, tá? Bom, eu fico por aqui, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal
Indique esse vídeo para mais pessoas, porque essa história ela é imperdível. Tchau!